porque é máxima histórica atrás de máxima Nossa, histórica. sim. Tem coisa barata? Como é que funciona? Tem muita oportunidade. Eu acho engraçado isso, que a gente fica procurando ali quando que vai ser o ano da morte do mercado norte-americano, começa o ano com alguma manchete negativa e termina, como você falou, ano após ano com resultado positivo, com exceção ali de 2022, que teve ali o cavalo de pau do Fed, do presidente Jeremy Powell, falou, olha, aquela inflação não é transitória, vou ter que subir o juro. Foi um ano péssimo, mas tirando isso, até mesmo o ano da pandemia, começou com uma desgraça global, e se pegasse alguém que dormiu em janeiro lá de 2020, acordou em dezembro e olha o resultado, fala, cara, o mundo tá ótimo, porque terminou com altas expressivas das bolsas. E a gente viu também as grandes magníficas, né, as 7 maiores, carregando boa parte dessa valorização ao longo do tempo, porque são empresas que propõem ali essa inovação, IA, que pode ser a grande transformação no mundo, o ganho de produtividade, carregaram nas costas. E o que eu senti de grande diferença agora entrando em 26, ainda em 2025, foi uma diferenciação em termos de comportamento por país. Porque os Estados Unidos vem abrindo um gap em relação a outras economias há muito tempo. E não vem dos últimos 5 anos. Desde 2010, da grande crise financeira, a Bolsa Americana já performa melhor. Muito por conta dessas teses de tecnologia que na Europa não tem tanta exposição a isso, né? Mais de 30% do S&P é tecnologia. Na Europa é uma proporção bem menor. E aí a gente começa a ver em 2025, finalmente um ano que dá espaço para outras economias terem um resultado melhor. A Bolsa Brasileira foi um exemplo de uma bolsa que bateu o S&P no ano passado. Uhum. A Bolsa Alemã, você tem várias bolsas no mundo que tiveram ótimas performances. E aí o mercado começa a colocar ali as peças na mesa e fazer conta. Olha, a gente tem uma tese de A que pode ser essa grande promotora da inovação, do ganho de produtividade global, mas já está muito esticado. O mercado já paga muito na frente pelo crescimento esperado. E aí começa a gerar algum tipo de fragilidade, porque se vier um resultado, não precisa nem vir um resultado ruim, mas um resultado que cresce menos do que o mercado espera, já é motivo para uma correção intensa. E eu tenho lido de vários analistas específicos que existe uma grande chance de a gente ter um crescimento de lucros nesse ano maior para as 493 empresas do S&P em relação às 7 magníficas. Então talvez a gente tenha um espaço de um fechamento disso, de outros setores norte-americanos andarem, seja small caps ou espaço para ações europeias. Tem muita exposição a outros setores que são protagonistas, a parte de saúde também. Você tem o setor bancário nesse ambiente de juro mais alto, tem performado bem na Europa também. E eu acho que tem um espaço para ter um catch-up. Isso no mundo das ações. Então, talvez a gente tenha espaço, talvez, Bolsa Americana, retornos positivos para 2026, talvez não 2 dígitos, como a gente está acostumado a ver ano após ano após ano. Posso pagar minha língua, a gente pode gravar um episódio nos Economistas no final do ano e subiu 2 dígitos de novo. Mas eu espero retornos positivos, mas talvez single digits alto, 8, 9%. É mais ou menos o que tem ali a expectativa de grandes instituições, Goldman Sachs. Isso para o S&P. Para o S&P. Tá. Mas que pode chegar nos 2 dígitos quando a gente olha para as outras bolsas, principalmente países emergentes, que aí talvez já vai falar o Brasil é um país emergente, está cheio de oportunidades. Talvez dessas outras regiões a gente consiga extrair retornos maiores. Então a provocação que eu faço para o assinante nesse momento, e o pessoal já está seguindo a carteira da Finclass, é olhar para outras oportunidades. Então em ações a gente não tem só Estados Unidos já faz algum tempo. Ano passado deu super certo para a gente. E também em outras classes de ativos. E renda fixa, acho que a gente ainda tem um bom momento para travar um yield bom, comprar com um carrego interessante, porque ainda estamos com juro alto, tá bom, não está mais em 5, como já esteve, mas ainda um bom ponto de entrada. E eu continuo com uma grande tese, uma grande aposta, que são os REITs, né? Os fundos imobiliários gringos, né? A gente conversa bastante com o Rick sobre isso, porque tem muito desconto. O juro alto pesou nessa classe, e o preço não acompanhou nem de perto o resultado das ações, e não foi por um resultado ruim. Que todos os indicadores a gente vê melhoria operacional, FFO, você vê o NOI melhorando, vacância em média nos Estados Unidos, a vacância tá em 7%. Então, com alguns segmentos um pouco mais, por exemplo, escritórios. Office, aí a vacância tá em 15%. Então, o dobro da média do mercado. Mas você tem outros setores que tem 98% de ocupação. Em média, você tem ali uma vacância que está controlada baixa, endividamento do setor controlado, a maior parte das dívidas vai vencer em 6, 7 anos, então não são dívidas de curto prazo, e com muito desconto. Em média, o mercado de REITs, ele negocia com ágio, que é o oposto do desconto, né? Deságio é desconto, ágio é você pagar um pouco mais caro sobre aquele patrimônio.
Em média, o mercado norte-americano de REITs opera com 1,5% de ágio. Então, normalmente você paga um pouquinho mais caro do que você leva em termos de ativo. E a gente está agora com um desconto médio perto de 20%. Caraca. Então, essa oportunidade eu começo a ver, e aí você procura validar a tua tese com outros analistas, eu falo com muito gringo, e começo a perceber que é quase uma questão de quando e não se. A gente vai fechar esse gap dos fundos imobiliários e a história joga a favor, porque a gente começou um ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, tudo bem, a gente não sabe se vai dar para continuar, a gente vai ter espaço para falar disso mais para frente aqui, mas historicamente, quando a gente começa um ciclo de corte de juros, a gente tende a ter uma performance relativa favorável aos REITs em relação às ações. Legal. Isso para 6 meses depois do primeiro corte e se estendendo até 18 meses após o primeiro corte. Tem o lag de política monetária, tudo mais. Então, tô bem otimista, talvez seja uma das minhas principais apostas para esse ano de 2026. Eu gosto dessa sua tese X7 magníficas, porque eu vejo cada vez mais um risco de concentração no S&P. Total. Hoje essas 7, eu acho que elas representam aí 38% do índice consolidado, né? E como você falou, se a Nvidia um dia der uma escorregada, o impacto no índice ele pode ser bem relevante. E a Nvidia hoje ela já vale 5 trilhões na bolsa. Para ela conseguir dobrar, ela vai para 10 tri. 10 tri é uma fatia representativa do estoque de riqueza que a Nvidia representa, né? Então, eu acho complicado, eu tenho certo receio de comprar S&P nos preços atuais, mas se você está pensando em 30 anos, eu acho muito difícil que o crescimento composto das empresas da economia americana, representadas pelo S&P 500, não deem um retorno muito interessante nesse período. Agora, no curto prazo, eu já fico um pouco mais receoso e eu prefiro essas teses ex-Mag7. Historicamente, se a gente compra o S&P a esse nível de preço-lucro, sei lá, nos próximos 10 anos, o retorno tende a ser um pouco mais modesto. Exato. Não chega a ser muito negativo, mas fica ali flertando em torno do zero. Porque nenhum investidor quer carregar uma posição por 10 anos e sair com zero. Mas a gente está falando de outras oportunidades que a gente pode aproveitar. Eu tô falando que a carteira não tem só Estados Unidos, então a Europa é uma coisa que pode andar esse ano. Acho que esse era um ponto que eu queria perguntar para você, né? Porque nos últimos 10 anos, 15 anos é isso, né? A gente tem uma unanimidade, digamos, do mercado americano. Não deu para ninguém. Só no ano que vem, no ano passado, que, as outras bolsas conseguiram fazer frente ao mercado americano. De resto, cara, o mercado americano é destaque absoluto em termos de performance. Perfeito. E aí se traduziu numa geração de investidores no Brasil. Convenhamos, pessoal. Que se acostumou. 99,9%, vou colocar 99% dos investidores no Brasil começaram a investir nos últimos 15 anos para cá. Antes era a informação, o acesso era muito restrito. Você fala, os custos eram elevados. Você fala assim, não, eu tinha investimento. Você tinha poupança, sabe? Poupança não dá nem pra dizer que você era um investidor, uma investidora. Você guardava dinheiro, exatamente. Era um poupador. Exato, você era um poupador. E aí, foi se criando uma geração, né, de novos investidores e investidoras que acreditam que investir globalmente é colocar só dinheiro nos Estados Unidos. E aí é compreensível, você olha os últimos 15 anos, é Bolsa Americana espancando todo mundo. E aí eu queria perguntar para você, né, qual que é a sua percepção, a percepção dos analistas que você acompanha, da galera séria que você acompanha, se faz sentido ainda nesse mundo, onde que parece que de fato a vanguarda tecnológica ela é muito concentrada nos Estados Unidos, você ter exposição em outras geografias, né, em outros países desenvolvidos que não os Estados Unidos, porque vamos lá, você olha a Europa, parece que a Europa realmente tem um ambiente de negócios, ou apresentou um ambiente de negócios nos últimos anos, digamos que incentivava pouco a inovação, competitividade, crescimento de lucro. Você tem um problema demográfico na Europa que é mais acelerado, produtividade cai mais rápido. Exato, Japão, ainda pior, né? Pior ainda. Você estava colocando. Então a minha pergunta é essa, se na tua cabeça e em quem você acompanha, se faz sentido ainda. Faz, obviamente você tem que filtrar um pouco de quem você ouve, porque boa parte de analistas conversam de fundo, e você tem que entender que o gestor quer bater um benchmark, e o benchmark tem 60% dos Estados Unidos, então o cara dificilmente vai deixar de ter uma concentração nos Estados Unidos, mas ele vai olhar outras oportunidades. Eu até estava falando com o Evandro isso hoje, que essa loucura, essa tese de como você faz o valuation de um negócio que pode ser transformacional, ao mesmo tempo o mundo meio traumatizado com o que viu lá nos anos 2000, com o estouro da bolha.com, e aí fica pensando, cara, como que os gestores profissionais estão atribuindo valor para esse negócio? E muita gente começou a não querer brigar, falou, cara, eu não sei dizer se sim nem se não, mas eu sei que o negócio é grande,
o meu índice tem uma grande exposição a isso, se as magníficas sobem e eu não tenho as magníficas, é um problema para mim e meu cliente me cobra. O cliente vê lá que a Nvidia está subindo. Então muita gente está adotando uma postura neutra, olha, eu não tenho muita opinião, tal.